Olá, meu amigo concurseira, concurseiro de todo o Brasil. Que bom você estar aqui conosco na Loja do Concurseiro, o curso online que cresce, o que mais cresce em todo o território nacional, né? Realizando concursos nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? E cada vez mais tendo um número gigante de adeptos, de pessoas que querem tanto essa vaga, né? Tanto essa vaga almejada sendo o servidor público. Hoje nós vamos conversar com vocês diretamente sobre conhecimentos regionais e atualidades. De forma especial, os conhecimentos regionais e atualidades que vão ser trabalhados nesse primeiro momento da nossa aula de hoje é lá do concurso de bombeiro do estado do Rio Grande do Norte, né? Nosso grande estado potiguar, o Rio Grande do Norte, que tem uma importância incrível para a economia do Nordeste e para o desenvolvimento de toda aquela região. Então, é muito importante você, meu amigo, minha amiga, que almeje essa vaga de bombeiro no Rio Grande do Norte, prestar bem atenção no que eu vou falar, até porque, nesse caso, do conhecimentos regionais e as atualidades, elas têm uma especificidade, né? Principalmente porque ela tem uma especificidade para você que vai fazer a prova, né? Para você que está se preparando para a prova do curso de bombeiro, por conta da empresa que vai fazer, a organizadora que vai fazer esse concurso, que ela trabalha algo bem específico, ela trabalha algo bem direcionado no conteúdo programático para o conhecimento regional e para a questão das atualidades. Em outras palavras, eu quero te dizer que está tudo junto e também misturado. Vocês vão perceber comigo já o que eu estou te dizendo. Primeiro eu vou apresentar para ti o conteúdo programático desse concurso do bombeiro aí do Rio Grande do Norte. Está relacionado bem aqui, tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia, segurança pública e sociedade. Aí, bem aqui é uma primeira parte. História e geografia do Rio Grande do Norte. Governo e administração pública estadual, clima e vegetação, hidrografia, e ele depois repete novamente atualidades, economia, política e desenvolvimento. Você está se perguntando assim, meu Deus, Helder, é muita coisa, professor. É verdade, aparentemente nós temos muita coisa para falar bem aqui. Tem toda a razão. E além de ter muita coisa para falar, eles acabam não deixando tão claro em que momento eles vão estar pedindo a economia. Essa economia bem aqui, quando ele repete de novo a atualidade, ela é uma economia regional? Ela é uma economia local? Então, é essa experiência que eu vou passar para ti hoje. Pelo fato de se ter vários tópicos, vários temas aqui, você vai ter que criar sempre uma estratégia de como que isso vai ter que vir na tua prova. O que acontece? Então, para você criar essa estratégia de entender como esses temas vão vir na tua prova, você vai ter que compreender como é a prova, bem aqui, da tua organizadora, como é a prova da IDECAM. Muitos alunos, muitos concurseiros me perguntam, professor, eu tenho que comprar um livro de geografia, um livro de história para estudar atualidades? Você precisa já ter esse conhecimento um pouco mais adquirido, principalmente porque a exigência do IDECAM e do próprio governo do estado do Rio Grande do Norte para a realização da prova, ele espera, o camarada tem que ter já o ensino médio completo. Ele tem que ter o ensino médio completo. Então, subentende-se que você já tenha determinados conhecimentos prévios da história e também da geografia. Nesse caso, da história e da geografia local aí. E aí, o que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que pegar esses conhecimentos prévios que eu tenho, que você tem, da história e da geografia local, para interagir com o quê? Interagir com os tópicos lá
desenvolvimento sustentável, economia, educação, meio ambiente, tecnologia. Vocês vão ter que interagir. É muita coisa, é muita coisa. O desafio é pequeno? Não, pelo contrário, o desafio ele é muito grande. Você tem 20 questões na parte de conhecimentos gerais e atualidades para vir. 20 questões, cada uma valendo 0,1, ou seja, a pontuação em conhecimentos gerais e também conhecimentos gerais e atualidades vai dar 2 pontos. E como é um número gigante, são 20 questões que o IDECAM vai fazer, ele vai poder ter espaço para realmente pedir muita coisa. Para pedir características geográficas propriamente, características históricas e até mesmo temas mais atuais que vão estar estão relacionados à educação, à ciência, à pesquisa, à tecnologia, às relações internacionais. Como que isso funciona? O que eu vou te aconselhar a fazer desde o início agora? Você primeiro vai ter que ver como que a IDECAM ela elabora suas questões. Todo concurseiro precisa logo de cara saber como é o estilo da organizadora que está fazendo a minha prova. Eu não posso exatamente te dizer, olha, minha gente, nós temos tudo isso aqui de conteúdo, né? Eu tenho política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, tudo isso aqui. Não, eu vou ter que criar uma estratégia. Qual é a minha estratégia? A estratégia é entender como a IDECAM, que é a organizadora da prova do bombeiro, como ela faz, como que ela age, né? Como que eles elaboram as questões de atualidades, de conhecimentos gerais e de atualidades. Vem comigo então bem aqui, ó. O IDECAM trabalha assim, questões diretas. O que são essas questões diretas? Elas estão relacionadas àquilo que eu digo assim, o 8 ou 80. Ou você realmente sabe, ou não tem como, muitas das vezes, acabar jogando dentro de um contexto e o camarada vai lá. Eu vou tentar pegar aquela palavrinha-chave da questão, mais ou menos assim, sempre, com certeza. O IDECAM não faz isso. Ou, tanto que a prova do IDECAM, ela é relativamente uma prova curta. É uma prova curta, 2, 3 linhas no comando e depois vem as alternativas. Isso, né, de uma maneira bem geral. Um ou outro concurso, eles ampliam um pouco mais o texto. Além disso, além de serem questões muito diretas, é muito comum na prova do IDECAM acontecer o que vem aqui, ó, completar o texto no comando da questão. Como é que é isso aí, Helder? O camarada ali vai dar um texto gigante e você vai ter que colocar exatamente em intervalos dentro do texto aquilo que vai se pedir mais lá embaixo nas alternativas. É como se fosse uma espécie de completar o texto. Muito comum essa estratégia utilizada pela IDECAM, que é a tua organizadora. A outra grande ideia é essa bem aqui, ó, reportagens de jornais e de revistas. Nesse caso, como eu tenho atualidades de uma maneira geral e atualidades de uma maneira mais específica, o que vai acontecer bem aí? Você precisa estar num circuito interagindo com os jornais locais. Aí eu destaco, na questão dos jornais locais, a Tribuna do Norte e o Diário Potiguar, que são importantes jornais de circulação aí. Temos outros, mas pelo menos a questão da Tribuna do Norte e o Diário Potiguar são os mais expressivos. Precisa conhecer as notícias que vão ser vinculadas pela tua instituição, até pelo menos uma semana antes da data da realização da tua prova. Preste atenção no que eu estou falando. Você vai acompanhar os noticiários. Você precisa escolher um jornal ou 2 jornais de circulações locais. Você vai precisar estar antenado no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Porque vão ser a partir dessas reportagens jornalísticas que
O IDECAM, que é responsável pela tua prova, ele vai pegar a questão e ele vai pegar o texto jornalístico, ele pega esse texto jornalístico e transforma esse texto jornalístico nas alternativas. Entendeu o que eu estou te falando? Ele pegou, por exemplo, um texto jornalístico sobre a reforma da Previdência no Brasil. Aumentou o tempo para aposentadoria para homens e mulheres. Pegou uma reportagem lá da Folha de São Paulo. Essa reportagem, então, da Folha de São Paulo, ela vai ser transformada em alternativas. Como são 20 questões e também está relacionado a uma dinâmica de atualidades locais, você precisa também estar muito antenado sobre as notícias que estão acontecendo exatamente no nosso grande estado do Rio Grande do Norte. A outra ideia também é que a IDECAM, ela trabalha com atualidades diretas e contextualização. O que é isso, Helder? O que é trabalhar com atualidades diretas e trabalhar com a contextualização? Isso tem uma relação com o quê? A atualidade direta é quando eu tenho uma matéria jornalística que saiu na semana passada aparecendo na tua prova. Como assim? Vamos discutir sobre o que aconteceu com relação à Operação Lava Jato desta semana. Vamos discutir sobre a reforma da Previdência, a morte do ministro Teori. Vamos discutir isso em um caráter jornalístico e colocar essa reportagem como alternativa. É dessa forma que eles podem pegar. Ou como forma contextualizada. O que é essa forma contextualizada? É algo que aconteceu um pouco mais atrás, mas ainda reverbera, mas ainda repercute na atual situação, no atual momento. Perfeito? Por exemplo, entrada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ocorreu já tem mais ou menos há um mês atrás, mas a política dele e os projetos políticos de campanha dele ainda eles reverberam, ainda eles dão uma continuidade para acontecimentos atuais. Perfeito? Então, a questão da contextualização são acontecimentos um passado mais recente, mas que dá uma continuidade para a dinâmica social, para a dinâmica ambiental, para a dinâmica de relações entre os países e até mesmo entre as pessoas. É dessa forma que o IDECAM trabalha e é dessa forma que você vai ter que estudar, com reportagens locais, com reportagens nacionais, entender uma atualidade direta e entender como que ela pode vir contextualizada. A melhor coisa que nós temos que fazer nesse primeiro diálogo nosso, que eu estou te apresentando como que essas questões elas podem vir, é exatamente aqui, como que cai na prova. Você está se perguntando, meu Deus, como é que vai cair na minha prova? Como que essa instituição, ela cobra as suas questões? É isso que eu vou fazer agora contigo aqui. Eu vou mostrar para ti como que o IDECAM, ele elabora as provas de atualidades aqui para você perceber essa dinâmica. A partir disso, depois nós vamos criar nossa própria dinâmica de interação. Quer ver? Olha só comigo bem aqui, 2015, lá no município de Marilândia, no Espírito Santo, a pergunta foi essa. O grupo extremista Hezbollah, presente na região oeste da Síria, tem sede e grande atuação em que país do Oriente Médio? É o que eu sempre digo agora, ou 8 ou 80. Ou você realmente está preparado para responder agora, ou você não está. Helder, tem alguma coisa a ver com uma atualidade desse período aqui de 2015? Diretamente uma reportagem que saiu nesse período aí de 2015? Não, nada a ver. É uma questão que nós colocamos no quadro de contexto. Por que é o quadro de contexto? Porque sempre, quando nós falarmos bem aqui de Oriente Médio, vai ter que ficar na tua cabeça 3 grandes vertentes aqui, sempre. O Oriente Médio, ele tem 3 grandes vertentes
no sentido da sua importância, né? Aquilo que nós falamos assim, é a região mais cagarizada do mundo, é a região com os grandes problemas. Quando eu penso no Oriente Médio, eu vou pensar numa questão econômica. Essa questão econômica aqui, ó, essa questão econômica, ela está relacionada propriamente ao petróleo, que é um recurso natural, o Oriente Médio, o petróleo, abundante ou escasso? Com certeza abundante. E um outro recurso que nesse caso lá no Oriente Médio já tem um pouco mais de escassez, que é a água. Pronto, petróleo e água. Outra situação que sempre quando eu pensar no Oriente Médio, eu vou ter que pensar numa questão de religiosidade. Eu vou ter que pensar numa questão de religião. Por que eu vou pensar na questão da religião? Na questão da religião, pelo fato de que o Oriente Médio ele é berço das três grandes religiões monoteístas. Essas três grandes religiões monoteístas eu estou me referindo ao judaísmo, ao islamismo e ao próprio cristianismo. Essa questão da religiosidade vai, nos dias atuais, também acabar gerando uma animosidade mais radical para a formação de grupos terroristas. Nesse caso bem aqui, ó, a questão de uma religiosidade mais extrema, no caso xiita, ela vem explicar bem aqui, ó, a presença de grupos terroristas e extremistas, como é o caso do Hezbollah. E a outra questão de grande importância no Oriente Médio está relacionado propriamente bem aqui à política. Por que está relacionado à política? Porque vai estar intimamente relacionado ao Estado de Israel, que não reconhece o Estado da Palestina, que esse é o grande gargalo vivido no Oriente Médio. Isso aqui é atualidade? É atualidade. É uma questão de contexto? É uma questão de contexto. Mas, acima de tudo, é uma questão de conhecimentos gerais. Por quê? Você precisa saber a importância de recursos naturais, a importância cultural pela religião e a importância política entre o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Só que você precisa saber bem aqui, ó, aonde que está localizado, né? Aí a questão, aonde que nasce realmente o maior destaque para o Hezbollah, vem com certeza para o Líbano. Quer ver só? Olha só, então, letra certa é a letra D de dado. Essa compreensão que você pode ter é uma questão que não é tão fácil, com certeza. Primeiro, quando se trata desse grupo terrorista, a única que eu poderia tirar com mais facilidade seria essa bem aqui, ó, o Estado de Israel. Porque o Estado de Israel, ele tem aqui, ó, a presença de judeus. No caso de Irã e Iraque, também são estados que têm uma grande atuação islâmica. Só que nesse caso eu vou ter que associar o Hezbollah atuando bem aqui no Líbano. 8,80, ou você sabe ou você não sabe. Eu vou tentar te aproximar cada vez mais de como essa instituição, que é o IDECAM, ele elabora as questões, para fazer com que das 20 questões que vão vir de conhecimentos gerais e atualidades, você realmente acerte essas 20 questões, que tem um peso de importância muito grande na tua prova. Não vai pelaquela de dizer, não, eu não vou estudar conhecimentos gerais e atualidade, porque é muito fácil. Pelo contrário, vários estudos foram comprovados das empresas que são responsáveis pelos concursos, que um número gigante de erros está justamente nas questões de atualidades e de conhecimentos gerais. O que comprova muitas das vezes que os conhecimentos de história e geografia não ficaram bem amadurecidos para os concurseiros. Mas com você eu sei que vai ser diferente. Vamos de novo bem aqui, ó. Está em vigor no Brasil mais um ano de horário de verão, envolvendo 10 estados mais o Distrito Federal. Este horário especial irá durar até o dia 21 de fevereiro de 2016. O governo federal estima que irá economizar cerca de 7 bilhões com a doação deste horário nos estados das regiões. Olha só, o governo federal estima que irá economizar cerca de 7 milhões com a doação destes horários
nos estados das regiões, quais são as regiões que vão intimamente estar relacionados ao horário de verão no nosso país? Será que bem aqui, as regiões norte e nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, sul, sudeste e nordeste, norte, centro-oeste e o sudeste? Por exclusão, você já sabe que o norte não está no horário de verão, o nordeste também, já mataria então aonde? Já mataria bem aqui e já mataria aqui, sobrando então apenas a região sudeste. Vamos ver se isso é verdade, Região sul, sudeste e o centro-oeste são as regiões que passaram a viver o horário de verão, gerando uma economia de 7 bilhões diretamente para o governo. Outra questão rápida. Não se assusta se a tua prova, as 20 questões vierem só numa folha. Ou toma lá, vai cá, toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. A prova do IDECAN tem esse sentido. Sempre vai ter esse sentido. Depois eu vou perceber contigo bem aqui, Vamos pensar da seguinte forma. Também uma questão de 2015. Estabelecido em grande parte da região norte da Síria, o Kurdistão bem aqui, de novo, mostrando-se a questão, mais uma vez, do Oriente Médio, só que especificamente aqui agora do Kurdistão. Vamos começar bem aqui pela letra D, O grupo terrorista mais agressivo da região, originário do Iêmen, que vem cometendo uma série de atentados na Europa, principalmente em nações aliadas dos Estados Unidos, como França e Grã-Bretanha. Com certeza isso está errado. Por que está errado? Porque o Kurdistão não tem absolutamente nada a ver com a questão aqui, de ser considerado o grupo mais agressivo dessa área. Pelo contrário, o Kurdistão, claro que se tem os seus protestos, e muitos desses protestos podem até ter uma questão de uma maior acidez, de serem um pouco mais duros, mas nada se compara que a luta pela criação do Estado do Kurdistão o torna diretamente aí um grupo terrorista sendo mais agressivo. Você precisa já entender o que lá no Oriente Médio, quando se fala de, por exemplo, hoje, de um grupo que tem um caráter de agressividade, de um grupo terrorista que tem um caráter um tanto quanto mais radical das suas posições, está muito mais, será muito mais para a questão dos que lutam pela criação do Estado do Kurdistão ou está relacionado ao Estado Islâmico? Você sabe, o que mais hoje a mídia internacional coloca é a questão do Estado Islâmico, que pretende instalar um estado de califato, a levar de uma maneira mais radical a interpretação diretamente do Corão. Então não está. A tua experiência de vida vai te ajudar em muito. Você precisa fazer com calma. Lembra, quando eu penso no Oriente Médio, Síria, que é um país do Oriente Médio, que tem uma relação de agressividade, quando eu penso no Oriente Médio, eu vou indo muito mais para a questão do Estado Islâmico. Aí eu vou vir bem aqui na letra C, Um povo que se caracteriza, sobretudo, por formar uma nação de guerreiros, governada por uma aristocracia militar, que vem sendo expandido no norte da África e no Oriente Médio. Um povo que se caracteriza, sobretudo, pela formação de nação de guerreiros, governada por uma aristocracia militar. Está errado. O Kurdistão, formado pelo povo curdo, pretende criar o seu próprio país, o seu próprio Estado-nação. Os curdos habitam parte do Irã, parte do Iraque e até mesmo uma parte da Turquia. E da Síria também. Então, eles pretendem criar o próprio país. E a letra C está dando o sentido de que já é criado aqui e não tem absolutamente nada a ver. Um grupo de origem palestina
de ideologia sunita que se organiza por um partido político e brigadas armadas. Tudo errado, né? Não tem absolutamente nada a ver aqui, ó, de origem palestina, não tem a ver a questão aqui, ó, relacionada a brigadas armadas. Letra certa, com certeza vai ficar bem aqui, ó, é a letra A. Por que, Helder? Grupo, aí eu vou perceber aqui, ó, o maior grupo étnico do mundo, sem Estado próprio e fragmentado entre vários países. Nesse concurso que nós estamos fazendo bem aqui, do município de Mirilândia, no Espírito Santo, as questões elas estavam muito mais relacionadas não a uma atualidade, a de agora, a uma atualidade da semana passada, por exemplo, mas a uma ideia muito mais de contexto. Há uma ideia de contexto, uma realidade do passado que interfere diretamente na nossa vida política, na nossa vida econômica dos dias atuais. Muito mais uma questão de contexto. Vamos pegar bem aqui agora, ó. Muito interessante. Todas as provas que eu tenho analisado já há muito tempo, trabalhando com concurso público e principalmente fazendo provas do IDECAM, que é a tua organizadora, vai ser muito comum vocês observarem esse formato bem aqui, ó. Esse formato é aquilo que a gente chama questão de formato de preenchimento. Vocês vão precisar ter as informações necessárias para preencher aquilo que o texto do comando da questão ele pede. Vem comigo, bem aqui, ó. Um levantamento da Controladoria Geral da União, a CGU, divulgado no final de 2015, revelou que apenas 29 municípios tiveram nota máxima em transparência. Você precisa sempre vir fazer isso aqui, ó. Nota máxima em transparência. Em uma escala de 0 a 10, o que equivale a menos de 2% do total de cidades avaliadas. Assim, foram avaliadas, então, 1.587. Conforme a pesquisa, 822 cidades obtiveram notas entre 0 e 0,99 por não terem regulamentado a legislação pertinente, que é a... Nós vamos daqui a pouquinho ver lá nas alternativas o que vai ser preenchido bem aqui. Ó, não terem regulamentado a legislação pertinente, que é, com certeza, é uma legislação permanente que está relacionado à questão da transparência aí diretamente dos municípios. Ou pela inexistência de canais para fornecer informações à sociedade. Depois eu venho, ó. Os dados fazem parte da segunda edição da escala Brasil Transparente. Ó, de novo o termo transparente. O indicador mede o grau de transparência entre os estados e municípios e o cumprimento da legislação. Foram avaliados 1.613 entes federativos, incluindo todos os estados e capitais. Alguns municípios foram selecionados por amostragem. Para tanto, são avaliadas informações disponibilizadas e pedidos de dados nas áreas de saúde, educação e... Aí vem, de novo, o preenchimento. Assinale a alternativa que completa a correta sequência das alternativas anteriores. Em 2 momentos foi colocado de transparência. Percebe comigo agora, percebe bem comigo. Qual das alternativas aqui estão relacionadas à transparência da informação pelos entes federativos? Lei de licitações, lei da inexigibilidade, lei de responsabilidade social, lei de acesso à informação. Transparência, eu só posso ter transparência quando eu sou muito bem comprometido com as minhas informações. Então, o que vai estar relacionado bem aqui, ó, voltando bem aqui, ó, o que vai estar relacionado na nossa
no nosso primeiro preenchimento é aqui, ó, pertinente, que é aqui, ó, diretamente a questão, a lei das informações. Depois, eu vou colocar bem aqui, ó, a única que fala sobre informações, acesso à informação e, naturalmente, acesso à assistência social. Completando bem aqui, ó. E são avaliados as informações disponibilizadas e pedidos de dados nas áreas de saúde, educação e assistência social. Com certeza a letra certa é essa aqui. Quer ver só? Vai aparecer agora. Você está entendendo? Eu quero que você pegue a lógica da coisa comigo primeiro, para depois nós começarmos a avançar mais nossas discussões. Eu preciso que você pegue o máximo possível a experiência que você já tem para perceber como as questões elas estão sendo aplicadas. Lei de acesso à informação e, nesse caso, a assistência social bem aí. Perfeito? Bora fazer mais uma bem aqui, ó. Vamos fazer mais uma. Essa questão foi bem aqui, ó, de 2016, bem recente também, aqui pela IDECAM, né? Pela IDECAM, e a fonte da pesquisa é a Agência Brasil. Sempre fica muito atento, gente, para isso aqui, ó. Você precisa ficar muito atento. 20 questões é significativo na tua prova. Por que você precisa ficar atento para a questão da informação? Porque eles tendem sempre a pegar mais de um site. E eles estão pegando aqui, ó, as informações da Agência Brasil, que é muito utilizado para a elaboração das provas da IDECAM, a tua organizadora. Vem comigo então aqui, ó, preste atenção agora, ó. Em 10 anos, vamos lá, ó. Em 10 anos, o Brasil diminuiu diferença entre jovens mais ricos e mais pobres, que concluem o ensino médio. Em 2005, 18,1% dos jovens de 19 anos entre 25 mais pobres da população concluíam o ensino médio. Entre os 25% mais ricos, a porcentagem chegava a 80,4%, existindo uma diferença de 62,3 pontos percentuais entre os dois grupos. Em 2014, o último dado disponível, o cenário mudou. Entre os mais pobres, 36,8% concluíram o ensino médio. E entre os mais ricos, 84,9%. A diferença entre os dois grupos ficou em 47,8 pontos percentuais. Nos últimos 10 anos, o Brasil avançou 15,4 pontos percentuais na taxa de conclusão do ensino médio dos jovens de até 19 anos. Os dados são um levantamento divulgado hoje, 18, pela organização não governamental Todos pela Educação, feito com base na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É um texto que está falando de educação. Educação é um tema teu lá? Sim, educação é um tema teu, tá certo? E que você precisa conhecer naturalmente a realidade da educação. Tem outras questões também, são questões relacionadas às relações internacionais. Elas também têm uma relação muito boa. Bora ver então bem aqui, ó. Em 2016, a prefeitura, aqui, ó, questão de 2016 da Prefeitura Municipal de Miraí, Minas Gerais. Está estabelecido na organização e estrutura do ensino no Brasil que está estabelecida na organização e estrutura do ensino no Brasil que é uma questão pesada essa. Não é fácil, não. A União é responsável pelas instituições de educação superior, criadas e mantidas pelos órgãos federais de educação e também pela iniciativa privada. É verdade que é o governo federal, é a União, responsável pela instituição de educação superior? Sim. Criadas e mantidas pelos governos federais? Sim. E também são criadas e mantidas pela iniciativa privada? Sim. Claro.
nós temos um número gigante de universidades privadas, né? Maurício de Nassau, nós temos Estácio e tantas universidades privadas aqui. E a União também, né? Os institutos federais de ensino, as universidades federais. Isso é verdade. O ensino médio, juntamente com o fundamental e o infantil, constitui a educação básica no Brasil. Verdade? Que se transformou em educação, que se transforma em educação escolar com a junção do ensino superior. Então, o ensino superior, o ensino médio, juntamente com o fundamental e o infantil, eles vão ser responsáveis pela nossa educação. Será que isso é verdade? Claro, a educação mais formal, que a gente chama de educação escolar, o item 2 também está certo. Olha bem aqui comigo. Cabe à esfera estadual cuidar das instituições estaduais de nível fundamental e médio, dos órgãos públicos ou privados, assim como cabe à municipal a responsabilidade, principalmente pelas instituições de ensino infantil e fundamental, além de cuidar também de instituições de ensino médio mantidas pelo poder público municipal. Certo ou errado? Isso também está certo, gente. Também está certo. Vamos ver bem aqui agora, ó. Letra certa, né? Aí nós vamos repetir bem aqui o papel da União, o ensino médio fundamental infantil e o ensino superior, compondo o conjunto da educação formal, que é essa educação escolar, e as esferas administrativas. 1, 2 e 3 estão certos. Letra certa é bem aqui, ó. Letra certa, letra A. Perfeito? Questão pesada. Tu não está pegando muito pesado? Não. Essa questão foi para agente administrativo, ensino médio, que no teu caso de bombeiro também é ensino médio. Tem alguma coisa aqui que está relacionada a uma questão, inclusive, muito mais de lei, né? Se nós formos perceber, né, está muito mais ligada às leis que vão reger a educação dentro desse país, né? Vai estar direitinho aqui, né? Vai estar direitinho dentro da chamada LDB, a Lei de Diretrizes e Básicas, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, tá bom? Então 1, 2, 3 está certo. Questão bacana. Essa aqui, eu errei essa aqui, então bora ver aqui. O ensino médio brasileiro, incluindo toda a educação básica, é avaliado anualmente por um instrumento que atende pela sigla de, pelo amor de Deus, se errar, não pode. Com certeza você já sabe que nós estamos nos referindo ao Enem, não é isso? Bem aqui, ó. Letra certa, letra A. É claro que ele vai avaliar diretamente a questão aqui do ensino médio, que é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O ENAD, ele avalia a questão dos cursos de nível superior. Ensejada é um termo que propriamente não conheço, que seja de avaliação de ensino. E a Provinha Brasil está muito mais para as séries iniciais. Quem vai ter o papel do ensino médio está relacionado bem aqui ao Enem. Na semana, nas nossas próximas conversas, nós vamos bater um papo sobre o quê? Entender que o Enem ele vem se reestruturando. Se foi pedido bem aqui no ano de 2016, eu vou perceber a reestruturação do Enem. Inclusive, né, a ideia da própria reformulação do ensino médio, como que essa garotada vai estar hoje saindo ou até mesmo entrando no nosso ensino médio dentro desse país. Não esquece isso aqui. Depois eu vou vir, ó, ainda com relação às questões ligadas à educação. Segundo o estudo das ONGs, Todos pela Educação, quase 1/4 dos jovens de 19 anos não estuda e nem trabalha. 1/4 da população de 19 anos, né? Bem aqui, ó, quase 1/4 dos jovens de 19 anos não estuda e nem trabalha.
são popularmente denominados de letra certa. Vai ficar, essa aqui dá até para achar graça, a geração emo, né? Não pode. De letra certa, geração nem trabalha e nem estuda. Tá bem aqui, ó. Já pensou errar uma dessa? Não pode, filhinho. É como se eles tivessem feito um peso, né? Colocou com grau de dificuldade maior sobre as leis da educação, veio para o ensino médio, falando do Enem, e agora ele vem aqui falando da geração que nem trabalha e nem estuda, que é a geração nem, né? Muito bem, muito bem. Olha só, o que nós vamos chegar bem aqui, ó? Vamos chegar agora numa questão um tanto quanto que volta para uma análise um pouco mais complicada se você não estiver informado. Fala assim: uma doença rara e pouco conhecida, a síndrome Guillain-Barré, CGB, passou a ser assunto fora dos consultórios médicos depois que uma pesquisa mostrou que ela pode ser desencadeada pelo vírus Zika. A preocupação que acomete todos se justifica pelo fato de que esta síndrome pode causar problemas cardíacos graves quando o vírus é conduzido ao coração por meio do sistema respiratório. Foi uma viagem muito doida aí, né? Problemas cardíacos vindo aqui, ó, por uma questão respiratória, fica um pouco complicado. Levar a má formação cerebral, gerando graves danos aos aparelhos sensitivos e ao desenvolvimento intelectual do doente. Será que é exatamente isso aí? Tem uma relação sim, né, da Zika, tem uma relação da Zika aí, né, dos problemas das crianças, né, que as mães contraíram a Zika, que vão ter a questão de um afeto diretamente na caixa do crânio, mas temos que segurar um pouquinho. Se ficar em dúvida, vamos ter que ler o resto. Segura bem aqui, segura bem aqui. Aí eu vou ver aqui, ó. Apresenta diferentes graus de manifestação, desde leve fraqueza muscular em alguns pacientes ao quadro raro de paralisia total dos 4 membros. E na letra D, gera infecções nos pulmões e demais organismos no aparelho respiratório, podendo levar o paciente a óbito dependendo do estágio em que a doença é detectada. É uma questão que não é fácil, você precisa de informações técnicas daquilo que diretamente está acontecendo. Letra certa vai ser bem aqui. O que eu te aconselho numa questão como essa? Que você não olhe de uma maneira estanque e nem de apenas um viés. Mas é importante que você faça uma análise mais ampla. E de todas as alternativas que foram apresentadas, a que fez uma análise mais ampla sobre as possíveis manifestações, ligadas ao Zika e da própria síndrome que foi apresentada, com certeza vai ficar bem aqui na letra D. Com certeza vai ficar. O que eu estou percebendo então bem aqui? Como vamos estudar então a partir de agora? A minha intenção com vocês é fazer com que vocês se aproximem o máximo possível das questões que vão vir. Eu não vou estar aqui para bater papo furado com vocês e fazer uma discussão gigante sobre geopolítica do Oriente Médio, sobre diretamente a economia brasileira. Eu não vou, porque não vai ser isso que vai ser colocado para ti. Nós não vamos fazer isso. Vai ter um momento específico que nós vamos conversar sobre a história do Rio Grande do Norte, né, um pouquinho, e a geografia do Rio Grande do Norte sobre alguns aspectos. A geografia do Rio Grande do Norte. Vamos falar, e isso ele pede bem especificamente, clima, relevo, vegetação, algo bem específico. Mas a ideia principal é fazer com que você possa ficar atento para os noticiários em escala local, nacional e internacional. Na escala local, Tribuna do Norte e o Diário Potiguar,
que eu acredito que sejam, com certeza, aqueles que tenham o maior poder de repercussão para os acontecimentos que estão se desenvolvendo, que ocorreram ou que tendem a ser ocorridos ainda aí no estado do Rio Grande do Norte. Na escala nacional, vão ser as grandes revistas e os grandes jornais. E na escala internacional, a mesma situação. Vamos procurar sites, EBC e outros, outras fontes seguras. Os temas serão trabalhados com exercícios a partir de textos jornalísticos. Como é a melhor forma de fazer isso? O que tem totalmente a ver hoje, do teu concurso, você que vai se preparar, que está se preparando para ser aprovado para o concurso de bombeiro do Rio Grande do Norte, para um acontecimento bem recente, que se desenvolveu agora no Rio Grande do Norte. Vamos pensar? Pronto, todo o Brasil sabe. A crise está relacionada à crise carcerária, que começa no Amazonas, depois vai para Roraima e expande-se para o Rio Grande do Norte, aonde teve um processo, inclusive, até bem mais intenso, de radicalismo, dos rebeldes, de todas as mortes. Aí é que você vai ter que estar relacionado a isso. Então, nós vamos pegar os temas das atualidades da escala nacional, da escala internacional e da escala local. Eu pego o texto e vou transformar esse texto em questões para ti. É assim que o IDECAM faz e é dessa forma que nós vamos fazer. Se começar a errar, não tem problema, A ideia é que você comece a treinar de como isso está ligado. Memorizar informações significativas que estejam ligados aos temas do concurso. Ou seja, de todas as disciplinas que você vai ter que fazer, que se eu não me engano são 4 as disciplinas, a atualidades é a mais complicada. Por que eu falo que ela é a mais complicada? Porque está muito aberto. Pelo fato de estar muito aberto, então eu crio a estratégia. E a estratégia é essa que eu acabei de te mostrar. Acompanhar o que está acontecendo, eu pego os textos jornalísticos, eu pego os textos que vão estar relacionados aos acontecimentos e transformo isso em questões. E a questão da história e geografia, nós vamos trabalhar, que também da história e geografia do Rio Grande do Norte, é algo bem mais específico, que vai ser um pouco mais fácil de trabalhar. Mas lembra, o IDECAM fez um bolo só de todos esses temas e eu tenho certeza que você vai ficar preparado. Cola no gordinho, cola em mim, que vai ser só sucesso e vai dar um resultado muito legal, porque a loja do concurseiro, o que espera realmente de você e torce por você é pela sua aprovação. Valeu, até a próxima, daqui a pouquinho a gente já volta.